Irmãos, boa noite a todos. Nós vamos continuar a nossa série de estudos. Estamos estudando o Espírito Santo, pneumatologia, que é a doutrina, da terceira pessoa da Trindade. Nós estamos no nosso 28º estudo e hoje nós vamos falar o tema: a ação do Espírito Santo na vida intelectual e artística. Então hoje nós vamos compreender mais uma parte daquilo que compete somente ao Espírito Santo realizar como Deus, como Criador também, né? Ele é parte da Trindade, todos os atributos de Deus são dados também, atribuídos, né, ao Espírito Santo. E hoje nós vamos ver essa parte talvez desconhecida, né? Às vezes não estudamos de maneira tão específica sobre a ação do Espírito Santo dentro, né, da inteligência humana, né, da vida artística e qual que é o propósito que isso tem. Então é o que nós vamos ver hoje, né? O texto, para darmos o pontapé inicial nesse assunto, né? Jó, capítulo 35, do versículo 10 ao versículo 11. Abra sua Bíblia, né? Acompanhe aí conosco. Mantenha a Bíblia acessível aí para você conferir os textos. Jó, capítulo 35, o versículo 10 e o versículo 11. Diz assim: Mas ninguém diz: onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus? A grande pergunta aí que Jó faz, né? Mostrando justamente que é do Senhor que vem toda a inspiração, né, para as canções, toda a sabedoria vem da parte de Deus. E é isso que nós vamos ver hoje, né? A ação do Espírito Santo na vida intelectual e artística. Então nós vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe e que fale ao nosso coração. Senhor, nós pedimos, ó Pai, pela Tua palavra, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos revele a ação do Senhor na nossa vida, no nosso cotidiano, o quão o Senhor está presente no nosso meio, nos capacitando, o Teu Santo Espírito conduzindo a humanidade para o bem. E nós pedimos que o Senhor não só nos deixe entendimento, mas que também possamos anunciar ao mundo o Evangelho de Cristo que liberta e que nos mostra toda a verdade. Nós pedimos que o Senhor continue a nos usar como instrumentos do Senhor na nossa vida, nas esferas da nossa vida, para a glória do Teu nome. Nós te agradecemos, abençoe as pessoas que estão neste momento ouvindo e participando conosco desse estudo, dessa reflexão. Nós queremos te agradecer e é em nome de Cristo, ó Pai, que nós oramos ao Senhor. Amém. Vamos lá, né? Esse estudo que nós separamos aqui tem como o objetivo justamente nos fazer compreender a ação do Espírito Santo no mundo, em todo o mundo, em toda a humanidade, para que a beleza e a glória de Deus sejam vistos em todos. Então, há esse propósito de Deus, através do seu Espírito, fazer com que o mundo veja a beleza e a glória do seu Criador. Então, nós veremos o Espírito Santo agindo em todo homem. É isso que é interessante a gente notar em relação ao que esse estudo tem como objetivo. O Espírito Santo agindo em todo o homem, em toda a humanidade, na sua vida intelectual, na sua vida artística, para que de fato o Criador, o Deus Criador, possa ser glorificado. O nosso primeiro ponto é: todo homem é criado para a glória de Deus. Todo homem é criado para a glória de Deus. Vamos voltar lá em Gênesis. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Acompanhem na sua Bíblia. O texto diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Diante do que a Bíblia nos ensina, né, essa narrativa aí da criação, a gente vai perceber, é só você ler, é só uma simples lida, você vai reparar, diante do texto,
que diferente de toda a criação, Deus cria o homem e fez dele alma vivente. Deus soprou no homem seu fôlego de vida. E a partir de então, o homem passou a ser alma vivente. Né? Apenas o homem, só o ser humano, homem e mulher, possui nele, em seu ser, uma parte imaterial, ou uma parte espiritual, né? A sua alma ou o seu espírito. Né? São sinônimos para falar dessa parte imaterial que nós temos, né, no nosso ser. Então Deus criou o homem, corpo e alma. Nenhuma outra criatura possui isso. Nem os animais, nem as árvores, nem as rochas, nem qualquer outro elemento natural tem no seu ser ou na sua criação aquilo que só o homem possui. Deus cria o homem do pó da terra, ele possui o seu corpo, porém Deus deu a ele também um espírito, né, a sua alma. Então o homem é esse ser completo, perfeito, criado, alma vivente, como o texto bíblico nos diz assim. Né? Então, o homem, a partir da criação, tem em si dois elementos. Deus cria o homem assim. Deus cria o homem um ser único, mas com dois elementos. Ele tem a sua parte material e a sua parte imaterial, né? Corpo e alma, o corpo e espírito. A teologia, né, define isso chamando que nós somos uma unidade psicossomática, ou seja, nós temos a nossa alma, né, a psique, e também o nosso corpo, né? Vem as doenças, né, psicossomáticas, que são as doenças que têm a influência da mente, né? Só que psique tem o significado também de alma. Então, dessa forma, o ser humano é feito de uma maneira muito, muito particular, e essa particularidade do homem é vista justamente no texto bíblico, Gênesis 1, 26 e 27. Essa forma tão única que Deus cria o homem, fez o homem completamente diferente de toda a criação. E qual que é o significado disso? Também disse Deus, Gênesis 1, 26 e 27, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, somente o homem e a mulher, né, o ser humano, possuem capacidades e virtudes que só ele possui. Porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, essas capacidades e essas virtudes dadas por Deus ao homem, o seu intelecto, as suas emoções, a sua moralidade, tudo isso vai refletir toda a capacidade que o homem tem, que Deus deu a ele, para que, através das suas obras, aquilo que o homem vai realizar a partir disso, que Deus deu a ele, inteligência, emoção, razão, para que, através das obras dos homens, Deus seja visto e glorificado. Afinal de contas, o homem, desde o início, teve esse objetivo de refletir a imagem de Deus. Porque Deus cria o homem dessa forma, né? Então, tudo isso que temos de maneira tão particular é justamente o reflexo da imagem de Deus, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E será o Espírito Santo que vai agir em nós, porque ele é o autor, o Espírito Santo é o autor de toda a vida intelectual e artística no ser humano. Então, tudo aquilo que o homem é capaz de realizar, produzir, fazer, pensar, vem da ação do Espírito Santo em nós, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então, toda a sua capacidade intelectual vem como dom do Espírito Santo. Tudo aquilo que o ser humano, tá? Não estou falando apenas daqueles que são convertidos a Cristo, mas estou falando da humanidade, todo ser humano, toda a sua capacidade intelectual vem do Espírito Santo. É o Espírito Santo que age no homem. É o Espírito Santo que dará a nós, ao ser humano, o sentido do belo, o sentido do sublime, né? Daquilo que expressa, né, a perfeição, a beleza. Isso tudo vem
como a ação do Espírito Santo em nós, para que de fato a gente consiga expressar, na verdade, aquilo que Deus é. Quer ver um outro texto aqui? Jó capítulo 32, o versículo 8. Acompanhe na sua Bíblia. Jó capítulo 32, versículo 8. Na verdade, Jó 32, 8. Na verdade, há um espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso faz sábio. Olha que interessante. Né? O espírito do Todo-Poderoso torna o homem sábio. Então, apenas o Espírito Santo pode capacitar o homem para realizar tudo aquilo que nós vemos o homem realizando, fazendo, produzindo. A gente vai ver isso aí de maneira prática no exemplo de Bezalel e Aholiabe. Tem um texto bíblico aí em Êxodo 35, que nós vamos ver isso bem na prática. Êxodo capítulo 35, 31 a 35. E o Espírito de Deus encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo dom artístico, e para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze. E para lapidação de pedras de engaste, e para entalho de madeira, e para toda sorte de lavores. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em estofa azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a todo tecelão, sim, toda sorte de obra, e a elaborar desenhos. Então, desde o Antigo Testamento, a Bíblia nos mostra com muita frequência a ação do Espírito Santo sempre associada à vida intelectual de vários e diversos homens. Então, os homens que demonstram essa habilidade artística, intelectual, em qualquer área da vida, nós veremos na Bíblia sempre o Espírito Santo capacitando essas pessoas. Né? Então, a habilidade desses homens aqui, descritos em Gênesis 35, não só deram a eles um prazer artístico, né, de poder contemplar algo bonito e belo, bem feito, construído. Não era só esse objetivo, né, de trazer essa sensação de prazer, de contemplar aquilo que é estético, que é bonito, mas isso também, através do Espírito Santo, trouxe para o povo de Israel um padrão físico, né, daquilo que serve para exemplificar a ordem do Criador. Então, quando Deus capacita, através do seu Espírito, esses homens a produzirem obras artísticas perfeitas, bem acabadas, coisas físicas, né? Aqui nós estamos vendo a descrição do tabernáculo, né? Esse lugar que representaria a presença de Deus ali para o culto e para a adoração. Então, quando o povo de Israel visse aquela obra feita, física ali, contemplada pelos olhos de Israel, eles veriam a beleza e a criatividade que esses homens produziram, mas isso geraria no coração de Israel um louvor a Deus, porque Deus os capacitou para produzir tudo aquilo. Então, a arte, tudo aquilo que nós produzimos de arte, tem um propósito divino. Né? Tudo aquilo que nós produzimos que gera no nosso coração aquele prazer de satisfação, de contemplação, né, do bonito, do belo, enfim, e tudo que cerca a nossa vida. Né? Tudo aquilo que a inteligência humana é capaz de produzir de bom, de bonito e de útil, gera no nosso coração o prazer de contemplar e glorificar a Deus. Né? Então esse é o grande objetivo que o Espírito Santo tem ao capacitar o ser humano com todas essas habilidades de inteligência e de arte. Então, irmãos, pela inteligência e toda habilidade artística, Deus, pelo homem,
ordena o homem, já que ele tem capacidade, inteligência para isso, porque Deus o capacitou para isso, a desvendar toda a natureza, a investigar a natureza, para extrair da natureza e daquilo que Deus criou, toda a matéria bruta e prima que está disponível na natureza. Deus quer que o homem explore através da sua inteligência, através da sua capacidade, dada pelo Espírito Santo, para que a gente desvende os segredos da sabedoria divina no mundo. Então, quando nós vemos o mundo criado, observamos, né, a ciência e toda a arte, tudo aquilo que o homem consegue produzir, criar, é sempre através da observação. Nós observamos, ou sempre vem, né, de um estalo. Muitas invenções não tem muita explicação. De onde o homem tirou isso? Né? De onde vem o desejo e a criatividade de pensar em algo? Vem de Deus. Né? E é para que o homem faça isso. Mas Deus quer que o homem utilize isso para o bom, para o bem, né? para a beleza e para que aquilo seja útil. Né? João Calvino entendia que a arte e as demais coisas que servem para o uso comum e para o conforto, nesta vida aqui que vivemos, são sim dons de Deus e devemos usá-los de forma legítima a fim de que o Senhor seja glorificado. Né? E tudo isso é o Espírito Santo agindo na humanidade para que a gente contemple toda a beleza e grandeza, né, do nosso Criador. Né? Então, nem as artes, nem qualquer obra do homem, ou que o homem produza, né, provindo da sua inteligência, pode também gerar no homem aquilo que só Cristo pode fazer. Então, quando o homem consegue produzir arte ou consegue pensar algo, né, maravilhoso, de útil, de bom, isso não é suficiente para que o homem seja salvo. Né? Às vezes, quando nós olhamos, nossa, que pessoa abençoada, que pessoa capacitada por Deus, já que nós estamos vendo que toda essa habilidade, mas isso não é suficiente para salvar o homem. Isso não faz do homem servo de Deus. Isso é outra coisa. Né? A arte e aquilo que o homem pode criar, por mais que expresse a sabedoria de Deus, a grandeza de Deus, por mais que seja um dom de Deus, essas coisas não têm poder redentivo. Esse não é o propósito daquilo que a inteligência e a capacidade do homem pode produzir. Isso não quer dizer que porque a pessoa fez algo de bom, porque a pessoa pensou em algo bom para o bem da humanidade, para o conforto, enfim, né? Para o bem de todos, isso não quer dizer que isso não torna servo de Deus. Isso não tem poder redentivo, de forma alguma. Né? Na verdade, tudo que o homem produz através da sua inteligência, dos seus dons dados por Deus, isso na verdade serve para temperar a nossa vida com mais encanto, com mais beleza e com mais conforto. É como se o Espírito Santo nos desse um respiro, um alívio, enquanto vivemos aqui nesse mundo degradado pelo pecado. Então, sendo um servo de Deus ou não, Deus capacita alguém para produzir algo de bom que vai gerar no nosso coração conforto, satisfação, prazer, né? Pensando em algo bom, em algo belo. A gente vai ver aqui mais para frente o que isso também significa. Né? Então, quando nós observamos aquilo que o homem é capaz de produzir de belo, de bom, isso precisa também nos fazer e nos conduzir a glorificar a Deus como Criador. Né? Então, às vezes a pessoa está produzindo algo de bom, algo de útil, algo de belo, algo que vai beneficiar a humanidade em todas as áreas aí, né, das ciências e tudo isso. E isso tem o objetivo de sempre nos levar ao Criador, a glorificarmos a Deus, porque veio dele essa capacidade. Né? Mas, infelizmente, muitas pessoas não vão atribuir isso a Deus. Para você ver que nem a capacidade dada pelo Espírito Santo
pode salvar o homem dos seus pecados. Isso não é esse o objetivo, né? Deus cria o homem, capacita o homem com o dom de criar. Isso é reflexo de sermos feitos à imagem e semelhança de Deus. E de fato, essa habilidade que o homem tem de criar, de pensar, de produzir, isso é um dom espiritual, porque isso vem de Deus, né? Então, seja nas artes, falando aí, né, das obras de artes, da pintura, da escultura, seja na engenharia, seja na química, na matemática, na medicina, na enfermagem, na música, no direito, na agronomia, nas pesquisas científicas, tudo isso que o homem consegue produzir de bom, de elaborar para o bem da humanidade, tudo isso que o homem faz é sempre buscando um mundo ideal. É interessante isso, né? Deus dá a capacidade para o homem de pensar, de produzir, de elaborar coisas para o bem de todos, seja para a exaltação do belo, do perfeito, do estético, seja para produzir algo de bom. Né? A gente percebe aqui nessas áreas que eu disse, né, o quão a humanidade evoluiu em todos os sentidos, né, na medicina, nas ciências, na agronomia. Hoje se produz muito mais com menos, no mesmo espaço de terra, se produz muito mais do que antigamente. Isso é a capacidade que o Espírito Santo dá ao homem para gerar tudo isso, né? E é sempre buscando um mundo ideal. É sempre buscando algo bom, perfeito, em que toda a humanidade seja beneficiada. Né? E essa harmonia, né, que esses ideais buscam ao utilizar dessa sabedoria, dessa inteligência humana, isso de fato é estabelecido por Deus. Então o homem tem esse ideal mesmo, né, de gerar harmonia no mundo através da sua inteligência, de gerar beleza, de gerar estética, de gerar cura para o corpo, de gerar conforto na nossa vida cotidiana, seja para estabelecer a ordem, né, através do direito, da justiça, das leis, né, que promovem o bem. Então, tudo de bom é criado pelo homem, porque Deus, através do seu Espírito, capacita o homem e coloca no homem esse anseio pelos altos ideais. Então, por isso que nós devemos sim sempre ovacionar, né, agradecer e enaltecer as pessoas que lutam para promover tudo isso, os altos ideais, porque isso vem de Deus, independente de quem esteja promovendo. Se busca um alto ideal, se é legítimo, né? Aí nós vamos ver depois quem determina o que é legítimo ou não, a gente vai ver isso depois, mas tudo isso é a ação do Espírito Santo na humanidade. Né? Então o Espírito Santo habilita todo homem, todo ser humano, com esses dons especiais para reproduzirem, criarem no mundo aquilo que venha refletir, mesmo que sejam em nuances, não perfeitas, mas eu consigo, são reflexos, respingos da beleza e da glória do próprio Criador, do próprio Deus. Então o Espírito Santo age na humanidade para isso. Então todo homem é criado com esse objetivo de glorificar a Deus. Né? Nosso segundo ponto aí, a cultura. Vamos entender o que é a cultura. 1 aos Coríntios, capítulo 10, acompanhe na sua Bíblia. 1 aos Coríntios, capítulo 10, o versículo 31, diz assim: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos entender um pouco sobre a cultura, né, esse conceito aí que nos cerca. Né? A palavra cultura, ela provém do latim e ela tem o sentido de mostrar a arte do cultivar. Tudo aquilo que tem com o objetivo de cultivar algo tem o sentido de cultura. Né? Então, a cultura, ela busca justamente o cultivo de algo. E a palavra cultura, que vem do latim, ela tem o sentido de buscar algo pelo cultivo, com labor e com perseverança. Então, essa palavra é usada para falar também de um refinamento intelectual estético,
Por isso que nós referimos a alguém culto. Quando alguém é culto, é porque nós estamos falando que aquela pessoa buscou um refinamento na sua vida para que ela fosse quase que aperfeiçoada em todas as suas habilidades, seja na forma de falar, na forma de se comportar, na forma de trabalhar, de pensar, enfim, né? Então, a palavra cultura, ela também tem esse sentido. Então, a palavra cultura refere-se sempre a isso, a um refinamento, à busca de algo perfeito, alguém que é quase que perfeitamente capaz de realizar quase tudo, né? Então, é sempre alguém refinado. Então, quando a gente fala assim, essa pessoa tem muita cultura, porque nós estamos falando que é uma pessoa com muitas capacidades e ela possui realmente esse refinamento, né? Então, essa palavra, cultura, ela também é usada para se referir ao progresso humano. Então, sempre quando a gente fala de alguém que tem muita cultura, nós estamos fazendo essa referência, né? De alguém que progrediu na sua vida, em todos os aspectos da sua vida. Então, cultura é sempre para referir ao progresso do ser humano em tudo aquilo que ele produz, para o seu refinamento dentro da sua civilização. Então, isso é cultura. Então, partindo desse ponto, todo povo tem uma cultura. Não existe povo sem cultura. Todo povo tem ali o seu progresso, o seu refinamento para produzir esse progresso no ser humano. Seja na forma de pensar, na forma de produzir, de cultivar a terra, enfim, são as aperfeiçoações. As aperfeiçoações. Aquilo que o homem produz de perfeito. Esqueci como é que reproduz essa palavra. Né? Então, o homem é aperfeiçoado em tudo aquilo que ele faz. Né? Então, a cultura ela tem esse objetivo, né, de mostrar esse refinamento. Então, o que é cultura? Cultura são todos os valores, todas as crenças, todas as características que podem representar um povo. Sua maneira de pensar, a sua maneira de sentir, a sua maneira de crer. Então, nós podemos definir a cultura como a totalidade das manifestações de formas de vida que caracterizam um povo. O que isso significa? É o sentido pleno do desenvolvimento. Tudo aquilo que a humanidade faz através de labor, vamos lembrar disso, de labor, trabalho e perseverança, para desenvolver uma civilização. Isso é a cultura, né? E quem é esse homem culto dentro da perspectiva bíblica? Dentro da perspectiva bíblica, quem é esse homem culto que busca esse refinamento, esse aperfeiçoamento em todas as áreas da sua vida? É justamente o homem que busca desenvolver em todas as áreas da sua vida para realizar esse propósito de Deus na humanidade, para promover aquilo que é bom. Esse é o verdadeiro homem culto, que vai se utilizar de toda a sua capacidade intelectual, emocional, né, tudo aquilo que Deus capacitou para promover o que é bom. Quem é o homem culto da perspectiva bíblica? Aquele que se utiliza de tudo na sua vida para a glória de Deus. Mesmo que ele talvez não reconheça a Deus como Deus, não seja um convertido a Cristo. Né? Mas se ele pauta a sua vida buscando esse ideal, esse promover o bem, de fato ele glorifica a Deus. Ele cumpre, de certa forma, o seu propósito de glorificar a Deus. Mas isso não torna salvo, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da ação do Espírito Santo em promover, né, a intelectualidade do homem e toda a sua capacidade artística. Né? Então, o ser humano, por aquilo que ele faz, por aquilo que ele cria, por aquilo que ele pensa, por aquilo que ele escreve, produz, pesquisa, isso sempre precisa conduzi-lo a Deus. Ele sempre precisa, no final do seu trabalho, da conclusão, né, do seu projeto, da realização de algo, da produção de algo bom, ele precisa, no final,
entender que aquilo provém de Deus. Isso deve conduzir ao seu Criador. Então, tudo que nós formos fazer, como o apóstolo Paulo diz, né, fazer para a glória de Deus, deve ser feito sim com arte, com beleza e com maestria. E quando a gente fala isso, né, que a gente deve realizar as coisas com arte, com beleza, com maestria, a gente não está falando apenas de obras artísticas, né, mas tudo que nos cerca, é o que Paulo está dizendo. Tudo que você venha fazer na sua cultura, né, no desenvolvimento do seu povo, da sua civilização, né, você precisa crescer e ser melhor em tudo aquilo, melhorar tudo aquilo que Deus já nos deu, né, de capacidade. Isso tudo deve ser feito com maestria, com beleza. Se você for varrer uma casa, que você varra da melhor maneira possível. Desenvolva um método que seja menos trabalhoso, mais eficaz, e isso glorificará a Deus. Essa é a ideia. Tudo que formos fazer que seja com maestria, seja a tarefa mais simples do mundo. Todas as atividades humanas devem ter esse propósito, né, de glorificar a Deus. Né? E é o Espírito Santo que vai capacitar o homem para isso. Quer ver? Deuteronômio, vamos ler aí. Deuteronômio, capítulo 34, o versículo 9. O último capítulo, né, do livro. Diz assim: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Quem foi Josué? Esse grande líder, esse grande administrador, esse grande juiz, legislador, né? E ele conseguiu ser esse homem com essa capacidade, com essa habilidade de produzir aquilo que é bom, porque o Espírito Santo o encheu de sabedoria. Então, essa deve ser a nossa oração. Senhor, que o teu Espírito capacite os homens através da sua inteligência, para promover o bem, para trazer à nossa vida não só conforto, não só cura para o corpo, desenvolvimento humano, né, em todas as áreas, mas que seja feito para a glória do teu nome. Nós devemos orar assim. Né? Volto a falar, nós não estamos falando de salvação, de vida eterna. Nós estamos falando da ação de Deus em todo o homem para produzir aquela capacidade que Deus deu ao homem, mas para o bem, para a glória de Deus. Né? Então, toda a competência que o homem tem vem do Espírito de Deus, é o Espírito Santo que dá. Né? Toda a competência em todas as áreas da vida. Então, nós devemos entender que isso é um dom de Deus. Né? Isso é para promover a glória de Deus. O nosso terceiro e último ponto, o Espírito Santo e a verdade. Então vamos entender uma outra coisa em relação a tudo isso. Vamos lá. 2 aos Coríntios, abra aí a sua Bíblia. 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Diz assim: Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. A palavra verdade na Bíblia, ela não tem apenas o sentido daquilo que é oposto à mentira, mas a verdade ela possui um sentido muito maior e muito mais profundo além desse. Né? Quer ver? Observe João, abre aí na sua Bíblia, só para a gente exemplificar o que eu estou falando. João, capítulo 4, versículo 23, diz assim: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Perceba que aqui no texto, a palavra verdade não é o oposto de mentira. Mas a palavra verdade na Bíblia, né, essa palavra grega, ela também tem um sentido de realidade. A realidade que reflete uma verdade. Né? Quando João está falando aqui, reproduzindo, né, registrando o que Jesus disse, Jesus está dizendo que ele é a realidade, ou seja, a única verdade. É só por Cristo, por essa realidade que se manifesta na pessoa de Cristo, é que verdadeiramente adoraremos o Pai. Fora de Cristo, não há verdade. Não há esta realidade. Então, Cristo é a realidade de toda
a verdade. Então, em Cristo, todas as coisas são reveladas. E sem Cristo, não dá para conhecer a verdade de Deus e os seus absolutos. Então, sem Cristo, que é a realidade, a verdade de Deus, nós não vamos conhecer nem a Deus e nem os absolutos de Deus, nem toda a beleza perfeita, né, que representa aquilo que Deus é. Por isso que nós cremos, irmãos, que o cristianismo, por causa de Cristo, quando eu falo cristianismo, eu não estou falando de denominações. Estou falando de todo o ensino e de tudo aquilo que Cristo nos ensinou a fazer, a exemplo dele, a pensar os seus mandamentos. Não estou falando de denominação, porque cristianismo é um negócio muito amplo, né? Estou falando, né, de tudo aquilo que define o que Cristo é, né? O verdadeiro cristianismo. Por isso que nós cremos que o cristianismo bíblico, registrado aqui na Bíblia sobre Cristo, é a verdade. E a única forma de fazer com que a gente conheça a Deus verdadeiramente. O cristianismo é a única forma de conhecermos inteiramente a Deus. Por quê? Por causa de Cristo, porque Cristo é a verdade sobre toda a realidade. Então, sem Cristo, eu não consigo conhecer a verdadeira face de Deus, né? Então, dentro dessa perspectiva, quando nós falamos, né, quando Paulo fala aqui sobre a verdade, não há como fugir da verdade, porque a verdade está posta diante de nós. Isso, na verdade, está justamente não só apontando para Cristo, para a sua perfeição, mas a Bíblia está mostrando que toda a verdade procede de Deus. Por isso que Cristo é a verdade que salva o homem do inferno. João 8,32, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João está apontando para Cristo como Salvador. Cristo é a verdade de Deus, né? Cristo é a realidade, por meio dele somos salvos. Mas ao mesmo tempo, quando o apóstolo Paulo fala que não há como fugir da verdade, porque tudo procede da verdade, a Bíblia está nos mostrando que toda a verdade procede de Deus, porque a verdade, que é Deus, que é Cristo, que salva o homem e caminha o homem para um objetivo verdadeiro para a sua vida, essa verdade não pode ser desmentida. Você não pode apagar a verdade, porque a verdade está estabelecida no mundo. Como a ciência exata. Tem como você desmentir aquilo que é exato? Não tem. 1 mais 1 são 2, e não tem como mudar isso. É isso que a Bíblia está falando, que a verdade ela não pode ser desmentida, porque ela está aí no mundo. E é através dessa verdade que nós conhecemos a Deus. Porque toda a verdade vista no mundo, toda a realidade que está aí no mundo, que é verdadeira, isso vem de Deus e não há como fugir dessa verdade, desta realidade. Por quê? Porque Deus é essa verdade absoluta e eterna. Onde nós queremos chegar? O que nós queremos dizer é que o Espírito Santo é o grande revelador da verdade. Quando o Espírito Santo capacita o homem com as suas habilidades, isso está nos levando para a verdade de Deus, a realidade que nós encontramos em Deus. Então, não há como você desmentir a verdade. Um exemplo nas artes. Quando você pega lá uma obra de arte, uma escultura, né, de Michelangelo, feito no mármore, né, o Davi, aí você vê lá aquela perfeição, aquela beleza, né, aquilo lapidado na pedra. E você pega um vaso sanitário e coloca na parede e diz que isso é arte, isso é uma afronta à inteligência humana. Quando você pega algo desenvolvido com labor, né, quadros belíssimos, né, que representa ali, tem alguns quadros pintados há séculos atrás, que são mais ricos em detalhes que talvez uma foto, né, em HD, porque a foto ela capta aquilo que você viu, né? É uma cópia da imagem ali, né? É uma captura daquilo que estava. Agora, um quadro que reproduz é um homem, através da sua habilidade, reproduzindo aquilo.
Não é algo mecânico. A fotografia é algo mecânico. Foi lá e imprimiu aquela imagem. Agora, reproduzir com perfeição. Então, a verdade vem de Deus. Eu não posso, né, a pessoa rabisca lá uns negócios lá com tinta colorida, aquilo ali é arte. Aquilo ali representa. Isso é isso é um desfavor à humanidade, né? Isso não é arte, isso não é belo. Então, a verdade, não tem como você fugir do absoluto da verdade. Os absolutos são absolutos. É, é uma, é um mecanismo, né, de engano tão grande que as pessoas têm que contar uma história para tentar te convencer de que aquilo ali é bom. Mas você sabe, no fundo, por causa da verdade estabelecida por Deus no mundo, que aquilo não é bom, que aquilo não é verdade, que aquilo não é bonito, que aquilo não é belo, que aquilo não é arte. Né? Tantas outras coisas, né? A música, você pega, né? Você pega uma obra artística, né? Seja uma moda caipira, ou seja um clássico aí, né? De Beethoven, enfim. Aí você pega uma outra coisa que só fica lá batendo, reproduzindo um ritmo só, único, né? O funk. Então, aí você vai falar que isso é música, que não tem letra nenhuma, que não te eleva a bem nenhum, né? Que não te faz pensar no belo, no bom, não te promove nada de bom. Aí as pessoas têm que gerar um discurso imenso para tentar te convencer que aquilo ali é bom e que é arte. Então, a verdade, ela é absoluta e ela é de Deus. Então, o Espírito Santo é o grande revelador da verdade. Seja para salvar o homem dos seus pecados, aí nós estamos falando de uma coisa redentiva, nos revelar que Jesus é o Filho de Deus, ou seja, para produzir no homem aquilo que é verdadeiro. Então, o Espírito Santo tem essa dinâmica, não apenas de salvar o homem pecador, mas de revelar ao homem pecador toda a verdade, tudo aquilo que é verdadeiro. Né? Por isso que nós reafirmamos que toda a verdade procede de Deus e é de Deus. Quer ver? João 16, de 12 a 14. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciar as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Então, toda a verdade procede de Deus. João Calvino, né, diante disso que nós estamos pensando aqui, ele conclui, ó, visto que toda a verdade procede de Deus, se algum ímpio disser algo verdadeiro, não devemos rejeitá-lo, porquanto o mesmo procede de Deus. Porque toda a verdade procede de Deus. Independente de quem fale, independente de quem faça, toda a verdade é verdade de Deus. Então, Deus está presente através do seu Espírito em toda a vida humana, com toda a sua influência, a influência do seu poder onipresente, da sua ação toda poderosa, em toda a esfera humana, para conceber aquilo do homem que é exigido dele, que glorifique a Deus através das suas obras, que promova o bem, que faça o belo, que faça o correto, para revelar a verdade de Deus. Né? Então, o que o mundo é para nós? O mundo é o grande laboratório de Deus para que o homem, todo homem, desvenda a multiforme graça de Deus. Então, Deus, através do seu Espírito, nos capacita, através do mundo criado, que a gente desbrave todo o poder e toda a glória do Criador. Tiago, capítulo 1. Tiago 1, 16 e 17. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação de sombra de mudança. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, vem de Deus. Então, as artes, a política, a ciência, a economia, a literatura, a educação, todos os setores da cultura devem ser usados para o bem do homem e para a glória de Deus. E o Espírito Santo vai utilizar da capacidade humana, daquilo que é o homem, que define o homem, né, a imagem e semelhança de Deus. O Espírito Santo usará para não só o benefício da humanidade, mas para a glória de Deus. E, de certa forma, o Espírito Santo fazendo isso
age no mundo, em toda a humanidade, em todo ser humano, refreando o pecado. Né? Então, quando o homem, seja um ímpio ou um crente, produz algo de bom para o bem de todos, seja para enaltecer o belo, seja para promover, né, o bem comum, enfim, isso é o Espírito Santo refreando a ação obscura do pecado na nossa mente, para que a gente utilize a nossa inteligência para o bem. Porque o homem, sem a ação do Espírito Santo, ele vai utilizar toda a sua capacidade para o mal, como nós vemos aí. Né? Toda a estratégia humana, toda a capacidade do homem de pensar, produz também o de pior, que nós, na música, na ciência, na política. O outro lado também é terrível, quando o Espírito Santo não age. Né? E o pecado sobressai a tudo isso. Né? Então, o bem verdadeiro só é feito de fato quando a palavra de Deus nos mostra que isso é bom, que isso é verdadeiro. Então, qual é o parâmetro do verdadeiro, do belo, do perfeito e daquilo que glorifica a Deus? Através da palavra de Deus. Então, somente a palavra de Deus é que nos revela Cristo. É que pode nos usar para o deleite de Deus. Né? E é isso que a teologia reformada ensina. Né? O calvinismo ensina isso. Eu quero encerrar aqui, né, o nosso estudo com uma citação do reverendo Hermes Steinmeier, que ele vai falar justamente sobre esse tema. Né? Ele diz assim: todavia, nesse estado de existência, nenhuma cultura é ou será perfeita. Haverá sempre, em maior ou menor grau, o estigma do pecado. O calvinismo consiste numa busca constante de fidelidade a Deus, a transformação cultural, e é apenas um resultado daqueles que têm os olhos firmados na palavra, um coração prazerosamente submisso a Deus e um comprometimento existencial no mundo, no qual vive e atua para a glória de Deus. O Espírito Santo, que é Deus, que pode todas as coisas, agirá na humanidade do jeito que ele quiser, utilizando crentes ou ímpios para a glória de Deus, para que através das capacidades humanas ele promova o bem dentro da cultura. Mas só o homem, pela palavra de Deus, é que pode viver toda a sua potencialidade para o bem de todos e para a glória de Deus. Né? É isso que o calvinismo ensina. Porque o homem que conhece a Deus pela sua palavra, ele vai potencializar tudo que ele é para a glória de Deus. Né? Por isso que a pregação do Evangelho é tão importante. Eu quero encerrar agora, encerrando mesmo, com Filipenses 4, de 8 a 9. E o texto diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, que seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Por isso que Cristo vai, o homem, o cristão, ou aquele que se entregou a Cristo perfeitamente, ele é o único capaz de utilizar todas as suas faculdades emocionais, mentais, para a glória de Deus. Né? Mas, mesmo que o homem não se converta a Cristo, ele será usado pelo Espírito Santo para promover o bem, dentro dos planos e dos propósitos de Deus, como nós temos visto aí na humanidade, na história da humanidade. Né? No mais, é isso. Que Deus abençoe a todos. Espero que os irmãos tenham compreendido, né? Acompanhado conosco essa reflexão e que oremos, né? Para que Deus nos ajude pelo Espírito Santo a promover o bem e para utilizar, né, as nossas capacidades para a glória de Deus. Vamos orar para a gente encerrar? Deus, nós te louvamos e te agradecemos, porque independente de nós, das nossas falhas, do nosso pecado, o teu Santo Espírito tem agido até agora no mundo, para que o homem, criado à imagem e semelhança do Senhor, possa, através da sua capacidade, da sua inteligência, dos seus dons, promover o bem para refletir a tua glória. E nós temos visto, sim, Deus, o teu poder e a tua glória através daquilo que é criado de bom pelo homem para que a humanidade se evolua, para que possamos
descansar, ó Deus, diante daquilo, nos deleitar diante daquilo que o homem tem feito e criado. Nós te agradecemos e que teu Santo Espírito nos ajude cada vez mais a promover isso. E é no nome de Cristo que nós oramos a Ti. Amém, Deus. Pessoal, obrigado aí, né, pela paciência de todos. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.